Minha sogra quer que eu lhe dê minha herança ou ela contará ao meu marido meu segredo sujo, mas agora ela mora em um motel quando seus segredos sujos são revelados. Conheci o Max na faculdade como muitas pessoas conhecem seus maridos ou esposas. Não tivemos aulas juntos porque ele estava no último ano e eu estava apenas começando, mas mesmo assim nos demos bem desde o primeiro momento em que nos conhecemos, embora tenha sido bastante embaraçoso, se devo dizer. Eu estava atrasada para minha primeira aula e na minha pressa tropecei em um ladrilho solto e acabei bem na frente do Max. No entanto, ele levou na brincadeira, fez algumas piadas e depois me convidou para tomar um café. Não foi difícil me apaixonar por ele porque ele era encantador, embora sua aparência também tenha ajudado. Embora ele tenha se formado antes de mim, a distância não nos separou. Ele me pediu em casamento quando veio para ficar comigo no meu último dia de faculdade e eu disse que sim. Naquele Natal ele me levou para conhecer sua família. Conheci sua mãe, seu pai e seus 3 irmãos. Todos foram gentis, exceto sua mãe que parecia um pouco reservada comigo. Sei que muitas pessoas aqui têm problemas com suas sogras, então não vou contar nada de novo, mas essa sogra tinha suas próprias peculiaridades. Em vez disso parecia me submeter a 1 milhão de testes. Uso a palavra testes porque na época eu não conseguia entender suas exigências disparatadas, só podia presumir que ela queria ter certeza de que eu era adequada para seu filho. 3 meses depois que Max me pediu em casamento, pronunciamos os votos que nos uniram como marido e mulher na igreja dos meus pais. Mudamos para uma casa a 2 quadras da casa de seus pais. Tudo era perfeito, pelo menos até que sua mãe retomou suas exigências. De repente comecei a receber ligações dela pedindo para eu pegar alguma coisa ou ir até a casa dela para ajudá-la a preparar um jantar para suas amigas. Claro que ela não precisava da minha ajuda. Ela precisava que eu fizesse tudo enquanto ela se arrumava ou ficava no telefone fofocando com outras pessoas. Depois ela começou a deixar a roupa suja dela e do marido na nossa casa para eu lavar. Nunca se importava se eu estava ocupada. Cada vez que ela aparecia com suas demandas irritantes dizia: "Você faria isso pela sua sogra, certo?" E antes que eu pudesse responder ela acrescentava: "Você não pode ser tão egoísta a ponto de se recusar a ajudar a mãe do seu marido, certo? Meu filho nunca teria se casado com uma mulher que virasse as costas para a família." Fiz isso apenas algumas vezes, mas quando vi que as intenções da minha sogra eram me manipular para ser sua própria empregada, basicamente eu disse a ela que ela podia fazer isso sozinha ou me pagar. Com o tempo ela aumentou a aposta pedindo dinheiro. "Só um pouco para ajudar sua querida sogra." Contei ao Max e ele me disse que ele lhe daria dinheiro se ela precisasse, mas que eu não deveria dar dinheiro a ela, o que eu não ia fazer. Mas eu queria que ele soubesse que sua mãe precisava de dinheiro. As coisas pioraram há alguns dias quando recebi a notícia de que meu avô materno Jack havia falecido e me deixado uma herança considerável. Por considerável, quero dizer milhares de dólares. Sendo sua única neta, eu também era sua favorita. A quantia nos surpreendeu tanto o Max e eu que não conseguimos guardar segredo quando fomos à casa de seus pais para jantar em família há 2 dias. Compartilhamos a notícia com entusiasmo. Todos estavam animados por nós e falamos sobre como isso seria de grande ajuda para a família que Max e eu estamos construindo. Mal sabíamos que sua mãe tinha outros planos. No dia seguinte, ao compartilhar a notícia, ela veio à nossa casa e exigiu que eu lhe cedesse a herança se quisesse que fossemos amigas. Recusei porque não estava interessado em ser sua amiga, muito menos em comprar sua amizade. Então ela ameaçou revelar meu segredo ao Max. Não tenho segredos, mas estava curiosa para saber o que ela achava que poderia revelar para me obrigar a dar meu dinheiro. No entanto, ela estava muito séria, como se estivesse falando sério e não fosse apenas uma ameaça sem fundamento. Perguntei qual era o segredo, mas ela apenas me disse que se eu quisesse descobrir poderia não lhe dar o dinheiro e que todo mundo ficaria sabendo. Max e eu sempre fomos abertos e honestos um com o outro, nunca escondi nada dele, então não sei do que ela pode estar falando. Falei com o Max e ele também não sabe a que sua mãe se refere. Ele acha que deve ser outra de suas exigências estúpidas, mas conhecendo sua mãe não sei até onde ela pode ir para manipular e mentir. Percebo que meu medo, se for o caso, é que Max possa acreditar em sua mãe em vez de mim. Ele poderia escolhê-la em vez de mim. Ele sabe da ameaça da minha sogra e me disse que eu não deveria dar importância. Ela é apenas uma pessoa mais velha e entediada. Talvez eu esteja pensando muito nisso e meu marido esteja certo, mas ao mesmo tempo estou chateada por ela ter feito esse pedido absurdo. Ou seja, ela poderia tirar as coisas de contexto, distorcer as coisas e fazer parecer ao meu marido que eu fiz algo errado. Não seria a primeira história que leio neste subreddit onde algo assim acontece. Atualização. 3 dias se passaram desde que compartilhei o problema entre mim e minha sogra. Tenho vivido com um pouco de medo ultimamente porque li muitos de seus comentários com suas experiências pessoais, algumas em que suas sogras destruíram seu casamento com mentiras, conseguindo convencer seus maridos ou esposas. Parece que minha sogra não é a única sogra que é um pouco tocada da cabeça. Voltando à minha sogra, quando não dei uma resposta imediata, ela começou a vir à minha casa todos os dias para reiterar sua ameaça. Ela aparecia sem avisar e exigia a herança, ou então contaria tudo ao Max. Eu disse ao Max que ela continuava fazendo essas demandas ridículas e ele disse que se encarregaria. Ele a chamou, mas ela apenas disse que estava passando para dizer oi e que não estava me ameaçando. Então, esta manhã, quando ela apareceu novamente na minha porta, decidi me impor. Eu disse a ela que não havia nenhum segredo, senão ela já teria me contado. Então não haveria herança para ela, não importa qual bobagem ela quisesse contar. Ela estava tão brava que eu pensei que ela fosse explodir ali e todo esse problema terminaria quando ela tivesse uma combustão espontânea. Ela me disse que eu tinha até o dia de ação de graças para entregar minha herança. Enquanto ela saía de casa batendo a porta, ela me xingou de tudo. O bom é que desta vez eu estava gravando tudo com meu celular para
para depois mostrar ao Max quando ele voltasse. Isso não servirá apenas para Max ver como sua mãe é, mas toda a família. Então, se ela quiser revelar meu segredo na frente da família, suas ameaças e sua confissão também serão reproduzidas. Pelo menos se o peru estiver seco este ano, eu sei que toda a bobagem da minha sogra tornará o dia de ação de graças memorável. Vamos agradecer a minha sogra por isso. Atualização 2. Sou eu de novo e tenho outra atualização para compartilhar. A primeira coisa que aprendi é que se alguma vez eu perder meu emprego, definitivamente não incluiria investigação particular na minha lista de opções de carreira. Sou péssimo em investigar. Esses dias tenho tentado descobrir qual era o segredo da minha sogra, mas não tive muita sorte. Sei que poderia esperar que minha sogra se envergonhasse sozinha na frente de todos em alguns dias, mas eu queria saber e sei que vocês também. Então, dito isso, o Max ouviu toda a gravação e disse que se minha sogra quiser fazer uma cena no jantar de ação de graças, bem, vamos dar a ela o que ela quer. Por sorte, quando eu estava prestes a desistir, minha tentativa de investigação não foi totalmente em vão. Finalmente consegui descobrir exatamente o que minha sogra tem usado contra mim. Depois de tentar sem sucesso, procurar e perguntar a pessoas que poderiam saber, decidi pressioná-la dizendo que ela era uma mentirosa e que não sabia nada sobre mim. A convidei para vir em casa e disse a ela diretamente que sabia que ela estava mentindo. Disse a ela que não tinha nenhum segredo porque não há nada que o Mac já não saiba sobre mim. Ela riu muito rápido e muito alto e então lançou a acusação de que tinha provas de que eu tinha estado com outro homem. Afirmou que estava pronta para entregá-las ao Max para que ele soubesse a classe de mulher com quem se casou, uma infiel, sem vergonha. Eu estava muito tranquila porque sabia que não tinha feito nada. Então, quando perguntei de onde ela tirou essas provas, ela apenas me disse que uma mulher como ela tinha seus truques e não os revelaria. Ela continuou dizendo que se eu continuasse rejeitando suas demandas, ela se certificaria de que todos soubessem sobre minha pequena indiscrição e Max acabaria com nosso casamento em um segundo. Ela continuou pressionando que eu deveria dar o dinheiro a ela, mas eu disse que se não havia provas, não havia nada que eu pudesse fazer por ela, nem mesmo com suas falsas provas eu lhe daria dinheiro, mas pelo menos eu queria que ela acreditasse nisso e me mostrasse as provas. Teria sido mais divertido saber sobre elas para preparar ainda melhor o jantar de ação de graças, mas ela não quis me mostrar nada. Não acho que ela tenha provas e continua tentando me intimidar para que eu lhe dê o que ela quer. Algo me diz que as coisas não vão sair como ela espera e que só vamos nos divertir graças às suas bobagens. Pelo menos não é de todo ruim ter uma sogra como ela. Atualização 3. Hoje foi o dia de ação de graças e estou feliz em anunciar que tenho muito pelo que ser grata. Durante esses últimos dias ela pensou que tinha vantagem, que eu iria me acovardar minutos antes de sua grande revelação, mas não o fiz, inclusive entrei no jogo dela porque estava achando muito divertido que ela pensasse que ia conseguir alguma coisa. Acho que ela deve ter passado todos esses dias pensando em como gastar meu dinheiro, então a decepção deve ter sido enorme para ela. Depois de tudo que ela me fez e da humilhação que planejou, ela merecia provar um pouco do seu próprio veneno. Um dia antes do dia de ação de graças ela me disse que já que eu me recusava a entrar na razão e fazer o necessário, dando a ela minha herança, era melhor eu ter minhas malas prontas. Disse que depois do dia de ação de graças eu não estaria mais morando com seu filho e que todo mundo me veria como a vagabunda que eu sou. Não disse nada, apenas sorri. Isso só a enfureceu ainda mais e ela saiu de casa batendo a porta. Quando chegou a manhã de ação de graças eu estava quase tremendo de tanta emoção que tinha por dar a ela um pouco de karma. Enquanto nos preparávamos para ir para a casa de seus pais, falei com o Max e ele me tranquilizou. Disse que se eu estivesse tão ansiosa iria arruinar a surpresa para sua mãe. Ele me deu um olhar tranquilizador e um beijo dizendo que alguém deveria colocá-la em seu lugar. Ele sabe que ela tentou coisas igualmente desprezíveis com seus irmãos. Então, embora seja sua mãe, ele sabe que precisa que alguém a impeça de uma vez por todas e esta é uma boa oportunidade, porque a lição vai ser dada por ela mesma. Quando chegamos na casa de seus pais, seus irmãos já estavam lá. Me ofereci para ajudar sua mãe na cozinha, mas ela recusou minha ajuda me mandando de volta para a sala de estar. Fui ficar com o Max, meu sogro e meus cunhados. Quando me sentei ao lado do Max, ele me lançou um olhar curioso perguntando-se em silêncio por que sua mãe tinha me dispensado. Enquanto ria eu apenas ri e disse a ele que ela queria se encarregar de tudo sozinha. Ambos rimos. Finalmente nos chamaram para a mesa. Depois que meu sogro cortou o peru, cada um começou a dizer por que estava agradecido. Meu sogro foi o primeiro, seguido por sua sogra que parecia estar contendo apenas seu ódio. Ela fixou o olhar em mim e disse que estava agradecida porque estava prestes a revelar o tipo de pessoa com quem seu filho havia se casado, uma pessoa que era a definição do dicionário da traição e da luxúria. Todos ficaram completamente imóveis. Max perguntou imediatamente o que ela queria dizer porque ela parecia estar falando de sua esposa. Com um olhar triunfante ela disse que eu a havia enganado e que estava ali para abrir seus olhos para a verdade. Max disse, em tom de zombaria, como se estivesse surpreso, mas na realidade não. Então, ela passou ao redor da mesa as fotos de mim com um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, montadas para que parecesse que estávamos em uma situação íntima, em que eu não era uma esposa fiel. Max começou a rir até que percebeu que estava saindo do papel, então começou a ver as fotos com cara de confusão dizendo, Isso não pode ser, minha querida esposa com um homem que... sacrilégio. Ele se voltou para mim dando as costas para a mãe e quase deixou escapar um sorriso. Me questionou dizendo que eu tinha sido uma esposa arrogante e amorosa com outros homens, traindo assim
o amor que havíamos jurado ao deus Baco. Nesse ponto eu nem estava mais tentando manter o personagem, simplesmente dizia qualquer palavra que me viesse à cabeça, o que tornava tudo mais engraçado. Eu pelo menos tentei conter o riso e fiz a ofendida dizendo que não podia acreditar que ele acreditava na mãe dele em vez de na própria esposa. Gostaria de poder ter lágrimas nos olhos naquele momento, mas minha atuação só chegava até esse ponto, o que também não era muito. Finalmente eu disse: Acho que sua mãe se esqueceu de mostrar a parte 2. Buscando o pendrive que eu havia levado comigo, liguei a televisão e coloquei as ameaças no volume máximo possível. Se os vizinhos podiam ouvir sua adorável vizinha dizendo as coisas que disse, melhor. Eu também me esforcei e fiz uma imagem de fundo para que o vídeo não fosse apenas uma tela preta com o áudio. Era uma imagem da minha sogra, ou a cabeça dela colada em cima de um peixe-boi tomando sol. Embaixo dizia férias de verão. Não sei se ela estava pouco contente com o áudio ou com sua recriação das fotos de verão. Voltei-me para o Max e ele já estava chorando de rir. As lágrimas dele sim saíam. Ele não sabia do toque final do áudio, então também foi surpreendido com minhas habilidades de edição de fotos. Não serão tão boas quanto as da minha sogra, mas meu marido gostou. Minha sogra tentou se defender e disse que o áudio poderia ser falso ou que eu fiz cortes para que parecesse que ela estava dizendo aquilo, mas na realidade não. Vale esclarecer que o áudio soava muito melhor do que o que se via na sua edição de mim com outro homem. Então, o Max se recompôs, levantou-se de um salto com o rosto endurecido de fúria e se voltou para sua mãe. Me envolveu com seus braços como se me protegesse e disse agora de forma séria que sabia desde o princípio o que ela ia fazer, embora eu ache que nesse ponto todos já tivessem percebido. Então ele disse que esperava que ela não chegasse a esse ponto ou que se retratasse alguma vez, mas ela simplesmente continuou com aquilo. O que para ele havia cruzado todos os limites possíveis, porque tentar mentir para seu próprio filho com fotos editadas era o mais baixo que se podia esperar de uma pessoa a quem chamássemos de mãe. Enquanto nos preparávamos para ir embora, meu sogro nos deteve. Quem precisa ir embora daqui é ela. Sinalizando para sua esposa, ordenou que ela pegasse suas coisas e saísse de casa imediatamente. O jantar de ação de graças depois disso foi tranquilo. Conversamos um pouco sobre o que tinha acontecido, mas no geral mudamos de assunto porque não queríamos estragar o dia com o que minha sogra fez. Tanto meu sogro quanto meus cunhados disseram que sabiam que minha sogra não estava bem da cabeça, mas não esperavam que fosse tanto. Max perguntou ao seu pai o que ele fará com minha sogra depois disso, porque em algum momento ela deverá voltar para casa, mas ele ainda não sabe porque está cansado desses shows e das coisas que ela sempre faz para tentar se safar. Ele disse que não é a primeira vez que ela tenta algo assim, tanto com ele quanto com seus irmãos. Não nos contou o que foram essas coisas, mas Max acha que tem uma ideia. Diz que ela havia melhorado nos últimos anos, já que não era tão intensa ou não chegava a esses extremos, mas o que aconteceu hoje o magoou muito. Se eu souber de algo mais, certamente contarei em outra atualização. Atualização 4. Alguns me perguntaram a que meu sogro se referia quando disse que não era a primeira vez que ela tentava algo assim. Sim, e já lhes asseguro que ela não tentou falsificar fotos antes, mas acho que ela fez coisas piores. Antes de continuar, e para quem está se perguntando, direi que as fotos foram criadas pelo filho de uma amiga dela. Era óbvio que ela não poderia tê-las feito, já que nunca a vi tocar em um computador. De qualquer forma, começarei contando o que Max me disse sobre sua mãe, pelo menos o que ele sabe, e depois compartilharei o que meu sogro me contou, que nem mesmo Max sabia. Para começar, minha sogra tentou separar, e com sucesso, meu cunhado de sua namorada e minha cunhada de seu noivo. O caso do meu cunhado aconteceu quando ele ainda morava com seus pais. Ele estava saindo com uma garota da escola e um dia eles voltaram juntos para o quarto dele para passar um tempo e ela encontrou roupa íntima de outra mulher. Com o tempo eles descobriram que tinha sido minha sogra quem a havia deixado lá porque certamente odiava aquela garota e não a queria por perto. Me pergunto de onde ela tirou aquela roupa íntima. Espero que não tenha sido dela. Depois ela fez algo semelhante com sua filha, mas aqui ela usou uma abordagem diferente. Começou a convidar os ex-namorados da minha cunhada para eventos familiares quando ela voltava para casa com seu noivo. Isso gerava conflitos entre eles até que finalmente terminaram o relacionamento e cancelaram o casamento. O bom para minha cunhada é que ainda faltavam meses para o casamento, então eles não tinham feito muitos gastos. Provavelmente isso não foi a única coisa que desgastou o relacionamento, mas que minha sogra fizesse essas coisas para arruinar o relacionamento de sua filha é bastante ruim. Por isso Max concordou em realizar nosso plano no jantar porque sabia o quão má ela podia ser e queria dar uma lição a ela. Quando ele falou com ela pela primeira vez, quis dar a ela a oportunidade de reconsiderar antes de tentar algo com ele. Bem, ela não recuou e já sabemos como isso terminou. Embora o pior tenha sido o que ela fez ao meu sogro, ou pelo menos pelo jeito como ele me contou, pelo quão mal ele se sentia, acho que foi quem mais sofreu. Meu sogro serviu na marinha quando era jovem e fez amizade com uma pessoa com quem compartilhou tudo, inclusive foram enviados juntos para várias partes do mundo. Então eles compartilhavam um vínculo mais forte que o de uma amizade comum por tudo que viveram juntos. Minha sogra tinha ciúmes desse amigo a ponto de ficar incomodada por eles terem noites de pôquer ou jogarem golfe juntos. Não é que meu sogro fosse a bares procurar mulheres, eles eram simplesmente bons amigos se divertindo de forma saudável. Então, minha sogra tinha que fazer algo a respeito. Não havia como ela suportar que seu marido tivesse um amigo. Ela fez esse amigo acreditar que meu sogro tinha estado com sua esposa. Desta vez ela voltou a usar a tática da roupa íntima, neste caso a do meu sogro, a deixando na casa do amigo em uma noite em que foram jantar lá.
Também mostrou capturas falsas de mensagens que supostamente eles haviam trocado. O amigo do meu sogro perguntou se aquela era sua roupa íntima e ele disse que sim, perguntando por que ele a tinha. O amigo explicou que a havia encontrado em sua casa debaixo da cama e que também sabia sobre os encontros com sua esposa. Meu sogro pensou que era uma brincadeira já que eles eram amigos há muito tempo e às vezes brincavam, mas o amigo acreditou em todas as provas que minha sogra havia fabricado. O amigo nunca revelou que minha sogra tinha sido quem lhe contou que havia descoberto a infidelidade, porque apesar de tudo havia perdoado meu sogro e queria tentar novamente com seu marido. E se ele revelasse isso, talvez seu casamento não tivesse essa oportunidade. Então o amigo agradeceu por ele não revelar como obteve certas provas. Finalmente minha sogra conseguiu que meu sogro perdesse seu melhor amigo e além disso destruiu um casamento. O amigo do meu sogro se mudou pouco depois de pedir o divórcio à sua esposa e isso foi tudo. Depois meu sogro descobriu toda a verdade ao mesmo tempo em que soube o que ela fez com seu filho e a namorada, mas já era tarde. Seu amigo havia se mudado há anos e embora tivessem esclarecido as coisas ele não ia voltar para a cidade porque já tinha sua vida lá e também não queria ter nada a ver com meu sogro pois sua esposa havia sido a causa da ruína de seu casamento. Depois de descobrir tudo isso eles foram para a terapia de casal, embora minha sogra também tenha começado terapia individual. Isso a ajudou e meu sogro acredita que durante um tempo ela esteve melhor, ou pelo menos não voltou a tentar algo assim por muito tempo, até agora. Por isso meu sogro estava tão bravo com ela. Meu marido também descobriu tudo isso agora já que não morava com eles quando aconteceu e simplesmente pensava que o amigo de seu pai havia se mudado após o divórcio. Não conhecia os motivos, muito menos que sua mãe tinha sido a culpada de tudo. E sim, meu marido está ainda mais bravo com sua mãe. Disse que se soubesse disso antes provavelmente teria pensado em algo pior do que apenas fazer uma brincadeira. Meu sogro acredita que o divórcio é a melhor opção já que a terapia não foi suficiente para ela. Max apoia seu pai, assim como seus irmãos. Até o irmão que não foi diretamente afetado por minha sogra, ou pelo menos ele acha que não, está do lado de seu pai. Minha sogra voltou para casa depois do dia de ação de graças, depois de ter passado alguns dias em um motel, mas eles têm dormido em quartos separados. Meu sogro passa muito tempo em nossa casa ou na de meus cunhados porque não suporta ficar muito tempo perto dela. Minha sogra pede desculpas cada vez que pode, mas ele disse que este é seu limite. Nós lhe oferecemos para ficar em nossa casa, assim como meus cunhados, mas meu sogro não quer deixar sua casa. Parece decidido a se divorciar, só falta dar o primeiro passo e contratar um advogado. Atualização 5. Meu sogro já está divorciado e organizamos uma festa quando foi oficializado. Queríamos levantar o ânimo dele depois de tudo o que aconteceu porque minha sogra não facilitou o processo. Não foi uma festa do tipo que bom que nos livramos da minha sogra, mas sim um gesto para apoiar meu sogro. Não posso acreditar que já passou mais de um ano depois do jantar de ação de graças. Pelo menos o deste ano foi sem imagens editadas já que minha sogra não estava presente. Mesmo assim, Max não fala com sua mãe desde aquele incidente e acho que seus irmãos também não. Pelo menos não falam dela quando nos reunimos, nem quando conversam com Max. Meu sogro viajou para se reencontrar com seu antigo amigo e as coisas entre eles correram bem. Parece que estou falando de um casal, mas assim são os melhores amigos. Seu amigo está mais disposto a recuperar a amizade agora que minha sogra não está mais por perto. Além disso, agora eles têm um tema em comum para conversar enquanto caminham e jogam golfe. O quanto odeiam minha sogra. Não posso contar nada sobre minha sogra que não tenha sabido de forma indireta por outros. E como ninguém fala dela, basicamente não há nada para contar. Mas posso dizer que ela não deve estar feliz depois do divórcio. E não é porque ficou sem dinheiro ou porque queria ficar com a casa, mas porque não queria perder meu sogro. Ela sempre foi muito territorial, tanto com meu sogro quanto com seus filhos. E agora que os perdeu só posso imaginar o quão miserável ela deve estar. Mas como diz meu marido, ela esteve brincando muito tempo com um panal de abelhas e agora começa a sentir os ferrões. Espero que todos estejam bem em suas vidas e que não tenham uma sogra tão psicótica quanto a minha. E se tiverem, não tenham medo de enfrentá-la. Às vezes isso desencadeia todo o karma que se acumulou durante anos. Próximo relato. Minha irmã ensinou um teste de paternidade para o meu filho, mas quando ela engravidou eu fiz o mesmo e ela acabou se divorciando. Estou furiosa agora. Desculpem se estou desabafando aqui. Eu, com 38 anos, sou casada com meu marido Kenny de 37 a 10 anos. Temos 2 filhos, Dan de 4 anos e Jen de 2. Minha vida conjugal era tranquila até que minha irmã de 34 anos decidiu arruinar tudo. Ela sempre dá um jeito de fazer tudo girar em torno dela. É como um buraco negro humano absorvendo a atenção de todos. Se ela não consegue a atenção que precisa fará o que for para obtê-la, custe o que custar. Na semana passada foi o aniversário de 40 anos dos meus pais e todos nos reunimos para comemorar. Para começar, ela chegou atrasada. Todos a esperamos, mas já era tarde. Os convidados estavam impacientes e meus pais decidiram começar a celebração. Quando ela chegou e viu que já haviam aberto o champanhe e perdeu as estribeiras, me lançou um olhar feio, como se eu tivesse pedido para começarem sem ela. Ela se enfureceu com meus pais na frente de todos por não a terem esperado. Meus pais ficaram envergonhados, mas lidaram com a situação com humor e piadas dizendo que não podiam esperar mais. Não foi agradável, mas todos deixamos passar. Durante o jantar meus pais e meus sogros estavam entretidos conversando com meu filho mais velho. Ele é como uma estrela, pode falar sem
sem parar sobre seus amigos da creche e até sobre meninas. Vocês sabem como são as crianças hoje em dia. Ela ficou incomodada por todos estarem fascinados com Dan e ninguém prestar atenção nela. Ela tentou todos os seus truques para chamar a atenção. Falou sem parar sobre sua última viagem, sem perceber que ninguém estava interessado em saber que ela tomou café da manhã em sua suíte luxuosa. Quando a atenção de todos voltou rapidamente para Dan, ela se frustrou e comentou: Todos esses sorrisos e risadinhas desaparecerão quando a verdade sobre sua cabeçorra for revelada. Era para ser um sussurro para o ouvido do marido, mas foi alto o suficiente para que todos ouvíssemos. Ela conseguiu o que queria, atenção. Kenny perguntou o que ela queria dizer e ela sorriu maliciosamente e disse: Desculpe, eu disse isso em voz alta, não importa. Fiquei intrigada e pedi que ela explicasse a que verdade ela se referia. Ela piscou para mim e disse: Você sabe sobre Dan. Todos perguntaram o que acontecia com ele. Ela fingiu que não queria dizer, mas diante da insistência de todos ela soltou: A paternidade de Dan é um segredo de polichinelo. Eu me enfureci e exigi uma explicação sobre o que ela estava insinuando. Ela riu e disse: Seu cabelo preto não é engraçado. Digo, nem você nem Kenny tem cabelo preto, mas ele tem seu ex-namorado. Perdi o controle e respondi: Você não sabe como os genes funcionam. Meu pai tem cabelo preto e muitos membros da família de Kenny também. Isso não significa que ele não seja nosso filho. Ela deu de ombros, desfrutando do caos que havia desencadeado e disse: Relaxe, é só uma brincadeira. Você não precisa ficar tão na defensiva. E sussurrou. Se você está tão segura, faça um teste de paternidade e saberemos quem é o pai dele. Todos estavam horrorizados enquanto ela sorria satisfeita consigo mesma. Levantei-me da mesa e disse: Não preciso provar nada a ninguém. Ele é nosso filho e nós dois sabemos disso. Meus pais e outros tentaram intervir, mas não conseguimos nos conter. Ela estava insinuando que eu havia sido infiel ao meu marido e que meu filho não era dele. E eu não podia deixar passar. Eu disse: Retrate-se ou eu vou te arruinar. Minha mãe repreendeu Mia e pediu que ela se desculpasse imediatamente. Em vez de se desculpar, ela disse: Eu só estava brincando, não seja um bebê. Respondi furiosa que ela havia cruzado a linha e que iria se arrepender. Saí da mesa furiosa. Meus pais tentaram me acalmar, mas não consegui conter minha raiva. Peguei meus filhos que já estavam dormindo e fui para o carro. Kenny me seguiu e fomos embora. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Não sei porquê, mas não tive coragem de perguntar se ele confiava em mim. Naquele momento eu precisava desesperadamente do seu apoio, mas ele não disse nada. Chegamos em casa e Kenny foi direto para a cama. Eu não consegui dormir a noite toda. Nenhum de nós mencionou o elefante na sala. No dia seguinte não consegui me conter mais, então o confrontei. À noite perguntei se ele confiava em mim e ele disse: Sim, sem dúvida. No início ele tentou manter a calma insistindo que confiava em mim, mas eu podia ver em seus olhos. A dúvida que me havia plantado estava crescendo como uma erva daninha. Depois de uma longa pausa ele admitiu que estava desconcertado pelas ações de Mia. Disse que minha reação o havia feito pensar porque se tudo fosse bobagem eu não deveria ter ficado tão na defensiva. Não sei como eu poderia ter me mantido calma quando ela estava dizendo algo assim na frente de todo mundo. O que mais dói é que Kenny sabe o quão má Mia é e ainda assim está caindo em sua armadilha. Mais do que ela, meu marido me magoa. Mia sempre foi assim. Não sei por que ela sente que sou a filha de ouro dos meus pais quando a verdade é que eles nos criaram com o mesmo amor. Tudo que tenho na vida é porque conquistei ou por sorte. Não tem nada a ver com ser a filha favorita. Ela diz que se sente ignorada e todos se perguntam como ela pode pensar assim. Ela não se importa com o esforço que fiz na minha vida para que fosse assim. Não que seja a melhor vida do mundo, mas tem uma família, um bom trabalho e esse tipo de coisa. Ela também poderia ter, mas se concentra em se sentir a vítima. A narrativa de Mia era simples. Eu consegui tudo e ela não conseguiu nada. Tudo começou quando meu marido Kenny e eu nos comprometemos. Na verdade, Kenny e eu nos conhecemos desde a infância porque nossos pais eram amigos próximos. Naturalmente começamos a namorar e todos estavam muito felizes por isso. E essa felicidade aumentou muito mais quando ficamos noivos. Mas nem todos estavam felizes. Mia não estava e fez questão de demonstrar. Seu comportamento foi tão perturbador que tive que perguntar se ela tinha sentimentos por Kenny. Ela disse que não, que odiava o fato de todos estarem obcecados por mim e Kenny e que se sentia como um personagem secundário na família. No meu casamento ela se embebedou tanto e criou tal escândalo que tiveram que escoltá-la para fora do local e trancá-la em um quarto para que dormisse. O ciúme que ela tinha dentro dela transformou cada pequena alegria da minha vida em algo que ela tinha que eclipsar. Ela não suportava a ideia de que eu fosse feliz. Queria alguém como Kenny, que ganha um bom dinheiro e é atraente. Ironicamente, ela conseguiu um homem que é muito mais bonito que Kenny, mas é um patife e não fala com ninguém adequadamente. Eles estão tentando ter um bebê há muito tempo, mas ainda não tiveram sorte. Eu entendo que essas coisas são difíceis e que às vezes dói ver os outros felizes, mas isso não é minha culpa. Não fiz nada a respeito e nunca me intrometo nesses assuntos sensíveis. Ela é quem constantemente menciona que tem um destino terrível e tudo isso. Lembrei a Kenny como Mia sempre foi uma criadora de problemas e que isso foi apenas uma manobra de mau gosto para chamar a atenção. Ele admitiu que ela busca atenção, mas também não conseguia parar de lembrar dos dias em que eu saía com meu ex. Como eu disse, Kenny e eu nos conhecemos há muito tempo e houve muitas vezes que ele me viu com meu ex, mas eu nunca saí com dois homens ao mesmo tempo. Comecei a sair com Kenny muito depois de terminar com meu ex e eu terminamos de forma amigável quando ele aceitou um trabalho no exterior. Nos mantivemos em contato como amigos por um tempo antes de perder o contato. Muito depois comecei a sair com Kenny. Nunca falei nem me encontrei com meu ex depois de me comprometer com Kenny. Ele disse que confiava em mim, mas não conseguia tirar da cabeça que as coisas estavam tão boas com meu ex e que éramos muito felizes. Quanto mais eu tentava tranquilizá-lo, mais paranoico ele ficava
ficava, cada pequena briga que tínhamos de alguma forma voltava àquele comentário que Mia fez. Finalmente ele soltou a bomba. Por que não fazemos um teste de paternidade e terminamos com isso? Eu me enfureci e respondi. Você quer que eu valide uma mentira só para acalmar suas inseguranças? Não posso dizer o quão bravo eu estava. Explodi com ele dizendo que não ia fazer um teste e deixar aquela bruxa ganhar. Isso levou a uma briga feia entre nós. Desde então temos tido muitas discussões. A pior parte é que meus filhos estão sendo afetados. Outro dia minha sogra me ligou e Dan atendeu o telefone. Ela perguntou onde estávamos e ele disse: mamãe e papai se trancaram no quarto e estão brigando. Meu coração se partiu ao ouvir isso. Minha sogra falou com Kenny e pediu que ele fosse solidário e não se deixasse levar por rumores infundados. Mas não sei o que aconteceu com ele. Ele está insistindo que façamos este teste. Meus sogros são muito solidários e não querem que nosso casamento se desmorone. O problema é que não importa o que todos digam, Kenny continua ressentido por tudo, ele diz. Você não precisa dizer a todos que fizemos o teste. Podemos manter isso em privado e preservar seu orgulho. Eu comecei a perder a paciência com essa história do teste e a pensar em fazê-lo porque está afetando meus filhos. O que vocês acham? Atualização. Voltei para contar tudo o que aconteceu ultimamente. Me mantive firme por um tempo, mas a tensão era sufocante e não consegui suportar mais. Engoli meu orgulho e relutantemente aceitei fazer o teste de paternidade com a esperança de que tudo se resolvesse. Os resultados chegaram e não foi surpresa. O DNA de Dan coincidia com o de Kenny. Também fiz um teste com minha filha para que não houvesse dúvidas e o resultado foi similar. Quando contei à minha mãe sobre o teste, ela me disse que me havia confessado que deliberadamente criou o caos porque estava farta de que todos estivessem obcecados conosco. Ela sentia que estávamos fazendo alarde desnecessário por sermos uma família feliz. Não podia deixar passar o fato de que ela quase destruiu meu lar com suas acusações infundadas. Quando disse a Mia que iria arruiná-la, não estava brincando. Comecei a investigar sua vida. Ela tinha 2 contas no Facebook, uma que criou em seus tempos de escola e outra que criou recentemente quando começou a sair com o marido. Eu era adicionada em ambas. Ela era ativa na conta nova onde dizia a todos que tinha uma vida perfeita, mas eu tinha o palpite de que estava fazendo algo através de sua conta mais antiga. Criei várias contas falsas no Facebook com detalhes que não estavam remotamente relacionados comigo ou com alguém da família. Também criei contas falsas no Instagram e no TikTok para segui-la. Finalmente ela aceitou a solicitação de amizade de uma das minhas contas falsas e comecei a segui-la de perto. Me juntei a todos os grupos em que ela estava e foi aí que encontrei ouro. Ela estava promovendo ativamente a infidelidade e compartilhando dicas sobre como trair sem ser descoberta. Comentava coisas como o casamento é uma armadilha e sempre tenham um plano B, meninas. Foi tão satisfatório descobrir a verdade. A mulher que se regozijava com a minha vida desmoronando vivia em uma casa de cristal e me jogava pedras. Mia era um membro ativo de um grupo onde as pessoas postavam sobre seus problemas conjugais devido à infidelidade. Publiquei um problema falso fingindo que estava traindo meu marido e pedindo conselhos sobre como encobrir. Ela comentou com vários truques e dicas sobre como levar uma vida secreta. Me comuniquei com ela por mensagens diretas e aprofundei meus problemas hipotéticos. Ela até usou sua própria experiência como exemplo para explicar como era simples enganar os maridos. Revisei o histórico do grupo e encontrei um homem que havia traído a namorada e pedido conselhos há alguns meses. Desde então Mia estava interagindo ativamente com ele no grupo. Tirei o máximo de capturas de tela que pude de tudo. Tinha medo de ser expulsa se percebessem que era uma conta falsa. Uma vez que reuni provas suficientes, pensei em destruir sua bolha. Justo nesse momento soube que ela está grávida. Sei que ela está tentando ter um bebê há muito tempo e agora que finalmente está esperando um, estou dividida entre arruinar sua vida ou não. Mostrei a Kenny todas as evidências que reuni e ele concordou que deveríamos informar o marido dela. No entanto, depois da notícia da gravidez ele está em dúvida e diz que talvez não devêssemos arruinar o casamento dela pelo bem do bebê. Ele acredita que não temos evidências concretas de que ela esteja traindo. Então poderia ser que ela estivesse apenas flertando ou usando aquele grupo como uma válvula de escape de sua vida infeliz. Agora estou em um dilema. Tenho certeza de que as provas que tenho são suficientes para que o marido dela considere fazer um teste de DNA no bebê, mesmo que o bebê seja dele. Isso criaria tensão entre eles, como aconteceu no nosso caso. Então, agora me pergunto, eu realmente preciso me rebaixar tanto para me vingar? Atualização 2. Posso assegurar a vocês que tenho lido tudo, embora não costume responder a cada comentário. Sempre os leio. Sei que já passou muito tempo, mas tudo tem acontecido tão rápido que não queria fazer atualizações diárias, então deixei o tempo passar. Depois de pensar muito, decidi dar um tempo. Achei que talvez não fosse o momento certo para agir e que a maternidade poderia torná-la mais humilde. Caso contrário, imaginei que teria oportunidades suficientes para me vingar. Como disse, bondade não está no DNA dela e ela me provocou antes do que eu esperava. À medida que sua gravidez avançava, ela começou a falar mal sobre estar grávida e ser mãe, até mesmo em um grupo online. Em uma das publicações ela comentou que engravidou acidentalmente do marido e agora tinha que lidar com o problema, chegando a dizer que gostaria de se livrar disso. Parecia tão suspeito que não consegui mais me segurar e decidi expô-la. Depois da nossa briga no aniversário e de sua confissão de que arruinou intencionalmente meu casamento, meus pais reduziram o contato com ela, mas quando o anúncio da gravidez foi feito eles retomaram o contato. Mia pediu a eles que organizassem um chá de bebê para ela como fizeram para mim. Minha mãe organizou e até me convidou. Achei que essa seria a melhor oportunidade para mostrar a verdade sobre ela. Se ela não pensou 2 vezes antes de me humilhar publicamente,
Por que eu deveria? No dia do chá de bebê, Mia se comportou como uma futura mãe amorosa, falando empolgada sobre como aguardava ansiosa a chegada do bebê, mas eu sabia a verdade. Após a festa, quando a maioria dos convidados já havia ido embora, soltei a bomba casualmente. Então, Mia, você vai fazer o teste de paternidade do bebê? Ela riu e respondeu. Eu sei o que você está tentando fazer. Está tentando se vingar de mim. Nosso casamento não é tão frágil quanto o seu. Eu retruquei. Sério? Mas você não parece tão feliz sendo casada nem grávida, pelo menos não nos grupos onde você parece compartilhar dicas de traição. Então peguei meu celular e mostrei ao marido dela tudo o que Mia vinha dizendo nesses grupos. Ela ficou pálida e começou a me insultar, acusando-me de espioná-la. Eu disse. Eu te avisei que iria arruinar você. Bem, é isso que estou fazendo agora, como pode ver. Mia lançou insultos, mas o marido dela interrompeu. Pare de desviar o assunto. Você se importaria de me explicar isso tudo? Ela gaguejou dizendo que não queria dizer nada daquilo e fingiu que só se retratou daquela maneira para ser mais aceita no grupo, alegando que era apenas um grupo de garotas que faziam piadas. Sugeri que ele verificasse o celular dela, mas nem precisou. Ele já estava desconfiado. Pediu o celular dela, mas Mia recusou categoricamente. Em vez de resolver as coisas com o marido, que já estava bastante irritado, ela se concentrou em me insultar. Eu disse. Vamos ser justos. Você me fez fazer um teste de paternidade por uma acusação sem fundamento. Agora é a sua vez. Qual é o problema se você não foi infiel e o bebê é do seu marido? Ela recusou, insistindo que não precisava provar nada, mas sua recusa apenas deixou o marido mais determinado. A briga entre eles se intensificou. Minha mãe me puxou de lado e perguntou se isso era realmente necessário e se eu não poderia ser a pessoa mais madura e deixar o passado para trás. Respondi. Não posso deixar que ela continue me pisoteando. Ela vai colher o que plantou. Kenny e eu fomos embora logo depois. Não preciso nem dizer que minha relação com minha mãe ficou amarga e cortamos contato por um tempo depois daquele dia. Mais tarde, outros familiares me informaram das consequências. Soube que o marido de Mia se recusou a voltar atrás até que ela fizesse o teste de paternidade. O argumento dele foi: se sua irmã conseguiu fazer, por que você não pode? Mia, no entanto, recusou-se terminantemente a fazer o teste. A briga ficou tão feia que o marido dela se mudou de casa, deixando sozinha no terceiro trimestre de gravidez. Meus pais ficaram devastados e imploraram para que ele se reconciliasse com Mia, ao menos até o bebê nascer, mas ele não cedeu. Eles até pressionaram Mia a fazer o teste e encerrar o assunto, mas ela preferia o divórcio a realizar o exame. Desesperados, meus pais a acolheram, pois não podiam deixá-la sozinha naquela condição. Foi então que minha mãe percebeu que havia algo errado. Ela ouviu Mia dando detalhes sobre a gravidez a alguém ao telefone e também reclamando do marido. Inicialmente, minha mãe achou que era uma amiga, mas percebeu que era um homem quando Mia disse coisas como: espero que o bebê se pareça comigo, e se eu me divorciar você terá que me ajudar. Minha mãe me ligou e disse que talvez eu tivesse feito o certo ao expô-la e que talvez o bebê realmente não fosse do marido dela. Também me contou que ela e meu pai deixariam Mia por conta própria assim que o bebê nascesse. Meus pais já são idosos e não podem ajudá-la a cuidar de um bebê, especialmente quando ela não se esforça para esclarecer a situação. Quando o bebê finalmente nasceu, o marido de Mia foi ao hospital e exigiu mais uma vez um teste de paternidade, mas ela ainda se recusou. Ele saiu do hospital e não voltou enquanto ela estava internada. Meus pais deram a Mia um ultimato: ou ela fazia o teste e provava que o bebê era do marido, ou teria que se virar e viver de forma independente. Mesmo assim, Mia não quis fazer o exame. Finalmente, o marido dela pediu o divórcio e enviou os papéis. Meus pais ficaram arrasados ao perceber que o comportamento tóxico de Mia não se limitava à relação comigo, mas se estendia a todas as áreas da vida dela. Com o passar dos dias, enquanto meus pais a pressionavam para fazer o teste ou buscar outro lugar para morar, Mia confessou. Assim, meus pais conseguiram reconstruir as mentiras dela e descobriram que Mia estava vendo outro homem há meses. Ele era o verdadeiro pai do bebê, mas não tinha interesse algum em assumir a paternidade. Mia vinha tentando manter isso em segredo na esperança de que o marido criasse a criança como se fosse dele, já que ele desejava desesperadamente ser pai. Mia admitiu que intencionalmente não engravidou durante todos aqueles anos e fingia que não podia conceber. Ela acabou engravidando acidentalmente do amante, com quem parecia se cuidar menos do que com o próprio marido. Mas não pense que ela finalmente assumiu responsabilidade pelo que fez. Pelo contrário, ela me culpou por tudo. Mia disse à minha mãe que se eu não tivesse interferido, o marido nunca teria ido embora. Minha mãe lhe deu um tapa e disse que uma mulher não deveria mentir para um homem sobre a paternidade de um bebê. A verdade veio à tona e não havia mais volta. O marido de Mia se recusou a perdoá-la, algo que ela ainda esperava porque ele queria muito ser pai. No entanto, ele queria ser pai do próprio filho, não do filho de outro homem. Além disso, não queria estar com uma mulher que foi infiel. O outro homem não queria saber de Mia, pois para ele foi apenas uma aventura, um passatempo. Agora ela terá que enfrentar as consequências de suas próprias escolhas e criar o bebê sozinha. Incapaz de fazer nada a respeito, ela descontou sua raiva em mim, enviando uma avalanche de mensagens me acusando de arruinar sua vida e jurando vingança. Eu a bloqueei. Não me interessa o que está acontecendo com ela agora. Esse é um problema dela. Se você não aguenta o calor, é melhor não cozinhar na cozinha. Quanto aos que continuam comentando que eu deveria ter me divorciado do meu marido por ele ter me pressionado para fazer o teste, deixem-me esclarecer uma coisa: não vou me divorciar dele, pelo menos não por essa razão. Acho que ele estava certo considerando sua perspectiva. Ele viu quão feliz eu estava com meu ex e sabia o quanto nossa separação foi amigável. Qualquer um teria se sentido inseguro. Ele nunca ultrapassou os limites e eu também não. Por isso não vou deixar que essa briga arruine o meu lindo casamento.
Atualização 3. Sei que muitos acham interessante que eu conte quais foram as consequências dos ciúmes da minha irmã. Me perguntaram tantas vezes que perdi a conta. Há muitas pessoas interessadas em processos de divórcio ao que parece, embora não seja o tema que mais me apaixone. Mas o divórcio da minha irmã já foi finalizado e com isso surgiram muitas coisas interessantes. Para começar, foi solicitado um teste de paternidade para o bebê. Embora sempre tenha existido a possibilidade de que seu ex-marido fosse o pai, o resultado descartou essa possibilidade de forma bastante clara. Assim, seu ex-marido se livrou dela, tanto na criação de um filho que não é seu, como no pagamento de pensão alimentícia ou conjugal, e também na divisão de bens. Com relação a este último, minha irmã ficou com muito pouco no divórcio. Muitos dos bens eram propriedade do ex-marido antes do casamento, então ela só obteve metade dos poucos bens matrimoniais que compartilhavam. Nem a casa, nem o carro, nem as economias do ex-marido anteriores ao casamento. Pelo menos ela recebeu o suficiente para se mudar da casa dos meus pais. Mia permite que meus pais vejam o neto porque precisa de toda a ajuda possível, e embora meus pais já não estejam em condições de criar um bebê nesta altura das suas vidas, eles podem ajudar durante algumas horas enquanto passam tempo com seu novo neto. Por sorte, Mia não descobriu minha conta falsa, aquela que me permitiu descobrir todas as informações dos grupos, mas pelo menos ela não voltou a participar deles. Agora que não tem mais um marido que pague por suas coisas e precisa trabalhar, ela não tem tempo para ser livre como o vento. É provável que ela tenha ficado sem conselhos para trair porque os que ela tinha não se mostraram muito úteis. Não imagino que ela volte ao grupo para contar que seu marido se divorciou dela. Isso não seria bem recebido, a julgar pelo que eu li lá. Provavelmente a expulsariam. Embora agora ela tenha que trabalhar para se sustentar e sustentar o bebê, sei que ela solicitou pensão alimentícia ao pai. Este homem também fez um teste de paternidade e o resultado foi positivo. Não conheço esse homem, mas também não preciso conhecê-lo para saber a classe de homem que ele é. Trair uma mulher casada é bastante ruim, então pagar pensão alimentícia me parece um bom castigo, mesmo que tenha que fazer isso com a minha irmã que não merece nada. O bebê que eles tiveram merece. Não é culpa da criança que seus pais sejam infiéis, ele não pediu para nascer. Então é isso, certamente minha irmã vai conseguir outro homem no futuro e é possível que o traia novamente. Ela não aprendeu nada com tudo isso e ainda reclama com a minha mãe sobre mim, mas minha mãe disse a ela para parar de chorar ou ficará sem babá grátis.